Israel, na parte de quinta-feira, na doença e na riqueza. Queridos, nesta parte de quinta-feira, eu colocaria outro título. Qual título? Que viram em tua casa? Abra sua Bíblia então e vamos ver aqui Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Vocês sabem que geralmente depois de uma grande vitória, Deus permite que a nossa fé seja testada. Isso aconteceu com o rei Ezequias. Ele alcançou a vitória, o exército assírio foi derrotado, a cidade de Jerusalém não estava mais cercada, agora eles estavam em paz, todos estavam alegres e contentes, e então veio o risco de Ezequias cruzar os braços e descansar na vitória do Senhor. Deus não permite que você descanse em cima das vitórias de ontem. Deus não quer que descansemos em cima das vitórias do passado. Cada dia é uma luta. Basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia nós temos que depender de Deus. Cada dia temos que buscá-lo em oração. O risco de agora Ezequias deixar de buscar ao Senhor, deixar de orar tanto como estava orando, esse risco existe também para nós depois de uma vitória. Por isso, queridos, vem o relato de Isaías capítulo 38. Aqui nesse capítulo 38 mostra que depois desta tremenda vitória, Ezequias ficou doente. Antes, Ezequias dependia inteiramente do Senhor, 100% do Senhor, por causa dos ataques da Assíria. Agora, Ezequias continuaria dependendo 100% do Senhor por causa da doença. Deus permitiu a doença. Primeiro Deus permitiu que Senaqueribe cercasse Jerusalém para fazer com que o povo fizesse confissão dos seus pecados e chegasse numa reforma, uma reforma verdadeira. E agora, depois da vitória, Deus permite que venha a doença. A doença não vem de Deus, vem de Satanás, mas Deus permitiu a doença do rei Ezequias para ele continuar orando, para que ele continuasse crescendo na fé. Lemos agora aqui em Isaías capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Depois da grande vitória, Ezequias ficou doente. Deus não quer que você fique cantando vitórias. Você tem que continuar dependendo de Deus, agarrado em Jesus Cristo. Por isso, Deus permitiu essa enfermidade depois da grande vitória. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Coloque em ordem a sua vida, a sua casa, a sua família, porque você vai morrer, você não vai viver. E o verso 2, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Começou a orar de novo, começou a jejuar de novo. E no verso 3, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Chorou muitíssimo. Lágrimas e lágrimas, molhando o seu travesseiro. E Deus ouviu as palavras de Ezequias e Deus viu as suas lágrimas. Queridos, Deus é o Deus que ouve as orações e que enxuga as nossas lágrimas. E o verso 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ezequias não queria morrer. Queridos, parece que todo ser humano não quer morrer, porque nós fomos criados para viver. A morte veio por causa do pecado. A morte é uma intrusa, assim como o pecado também é um intruso. Então, a tendência natural de todos nós é não querermos morrer. Ezequias não queria morrer. Mas, queridos, Deus quer que você e eu dependamos dele inteiramente. Deus quer que você e eu cheguemos ao ponto de falar: Senhor Deus, tu sabes todas as coisas. Se o Senhor quiser que eu viva, eu vivo. Se o Senhor quiser que eu morra, eu morro. Eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu não quero pedir ao Senhor mais 5 anos ou mais 10 anos.
Eu quero que a tua vontade, o Senhor não erra, o Senhor conhece o fim desde o princípio. Se for para a honra e glória do teu nome, que eu viva mais. Mas se for para a honra e glória do teu nome, que eu morra, então dá-me a certeza de que morrerei em Cristo Jesus, morrerei em Jesus Cristo, salvo em Jesus Cristo. Queridos, nós temos que ter esta plena confiança. Faltou esta confiança em Ezequias. Por isso ele chorou muitíssimo e disse: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Sabem, existem pessoas que nem mesmo aceitam serem ungidas. Quando nós oferecemos a unção para algumas pessoas, elas rejeitam com medo de morrer. Porque quando você unge uma pessoa, é para que a vontade de Deus seja feita na vida dela. E muitos não querem que a vontade de Deus seja feita. Elas pensam: e se a vontade de Deus for que eu morra? Eu não quero morrer. Queridos, nós não precisamos ter a vontade própria. Nós podemos e devemos dizer: Senhor, eu deixo de lado a minha vontade própria. Eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. O Senhor quer que eu viva? Eu vivo para a glória do teu nome. Se o Senhor quiser que eu morra, eu estou pronto para morrer em Cristo Jesus, salvo em Jesus Cristo. Porém, Ezequias, ele não tinha esta confiança. Aquela vitória que ele alcançou na guerra contra o rei da Síria, ele agora fraquejou. Não quero morrer, Senhor. E o verso 6, Deus mandou falar: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Queridos, Deus deu um sinal de que Ezequias seria curado. O sol voltou 10 graus, medidos no relógio de sol de Acás. Queridos, este milagre que aconteceu na vida de Ezequias, a sua cura, e o milagre do sol voltar 10 graus, esse milagre foi observado pelos babilônios, foi observado pelos inimigos do povo de Deus. E ele mandou uma comitiva lá de Babilônia, mandou uma comitiva para que viesse até Jerusalém, para saber o milagre, saber mais do Deus de Israel. Que Deus é este? Que Deus é este que protegeu a cidade de Jerusalém? Que Deus é este que mandou numa noite e matou 185 mil soldados? Um anjo do Senhor matando 185 mil soldados numa noite? Que Deus é este? Que Deus é este que operou um milagre na vida de Ezequias e curou-o? Que Deus é este que fez com que o sol retornasse 10 graus? Todos aqueles que vieram de Babilônia queriam conhecer mais do Deus de Israel. E aqui diz o capítulo 39 de Isaías: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que ele havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores unguentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Ezequias ficou honrado com a visita desta comitiva que veio de Babilônia e mostrou tudo. Tudo foi mostrado. Mas, queridos, ele não mostrou o Deus de Israel. Aquele povo que veio de tão longe queria conhecer mais do Deus de Israel. E isso Ezequias não mostrou. E o verso 3 diz: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? Que pergunta, queridos. Que viram em tua casa? Ezequias disse: eles viram tudo. Tudo que tinha eu mostrei. E o profeta Isaías continuou perguntando: rei Ezequias, o que viram em tua casa? O que é que eles vieram ver aqui na tua casa?
Será que eles vieram de tão longe para ver o seu exército, suas riquezas, seu ouro, suas mobílias? Não. Eles não vieram para isso. Eles vieram para conhecer o Deus de Israel. E você falhou, Ezequias. Você não mostrou Deus na sua casa. Queridos, essa é uma pergunta que Deus está fazendo para você e para mim. O que as pessoas estão vendo na nossa casa? O que viram na tua casa? Um novo pastor tinha recém-chegado no seu novo distrito paroquial, ali no sul da França, e começou então a visitar as famílias de casa em casa. Um casal líder da igreja estava ansioso para receber a visita do novo pastor. Cada dia eles esperavam pelo pastor, almejavam conhecê-lo, e um certo dia, quando o marido estava trabalhando fora, o pastor veio visitar esta família. Quando o marido voltou do trabalho, quando ele entrou em casa, a esposa disse: "O pastor hoje veio nos visitar." "O que disse ele?" perguntou o marido. A esposa respondeu: "O pastor perguntou se Cristo vive aqui no nosso lar." O rosto do marido se iluminou e ele perguntou: "Você falou para ele que somos pessoas respeitáveis?" "Não foi isso que o pastor perguntou," disse a esposa. "Mas você disse para o pastor que nós sempre ajudamos todas as campanhas da igreja e que estamos sempre presentes nos cultos da igreja?" E a esposa disse: "Querido, não foi isso que o pastor perguntou." A esposa já estava chorando e concluiu: "O pastor só perguntou se Cristo vive aqui no nosso lar." E eu fiquei sem saber o que responder. Queridos, Deus não quer saber se você tem carro novo, se a sua mobília é nova. Deus não quer saber de coisas, de objetos. Deus quer saber se Jesus Cristo vive no seu lar. Aquela pergunta feita pelo pastor mudou a vida daquele casal. Pouco a pouco, a vida deles foi mudando, gradualmente foram crescendo no desejo de receber Cristo vivo no seu lar. Queridos pais, queridas mães, hoje eu gostaria de fazer a mesma pergunta para você marido, para você esposa. Vive Cristo no seu lar? O que veem as pessoas dentro da nossa casa? Uma jovem budista foi convidada para passar as férias na casa de uma senhora cristã. Durante os dias em que aquela jovem budista passou naquela casa cristã, ela foi convidada para ir até a igreja daquela senhora. E ela acompanhou, ela foi à igreja com aquela senhora. Quando terminaram as férias, antes daquela jovem budista voltar para o seu país, a dona da casa perguntou para aquela jovem japonesa se ela tinha gostado da sua casa e da forma como eles viviam. "Oh, sim, gostei," disse a jovem budista. "A sua casa é muito bonita, mas há uma coisa que senti falta e fez a sua casa parecer-me estranha. Eu fui com a senhora à sua igreja e vi a senhora adorando a Deus ali, mas eu senti falta de Deus dentro da sua casa." "Como a senhora sabe," disse aquela jovem, "lá no Japão nós temos altares dentro das nossas casas para adorarmos os nossos deuses. Os deuses estão sempre conosco. A senhora não costuma adorar a Deus no seu lar?" Veja uma pergunta que a jovem budista fez para aquela senhora cristã. A senhora não costuma adorar a Deus no seu lar? A mesma pergunta eu faço para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus Cristo vive no seu lar? Existem os cultos da manhã no seu lar? Quando você reúne a família, canta hinos, se ajoelha diante de Deus e consagra a sua família a Jesus Cristo? Existe o culto da noite no seu lar? Antes de dormirem, vocês se reúnem com a família, cantam hinos, confessam os pecados, agradecem a Deus pela bênção do dia e pedem a bênção para a noite toda? Hoje é o grande dia das decisões. Hoje é o dia das confissões. Não perca essa oportunidade, confessar nossas faltas, pedirmos perdão pelas nossas ofensas. Hoje é o dia de reconciliações entre maridos e esposas, pais e filhos. Que viram em tua casa? Fica com você esta pergunta. Jesus Cristo quer viver no seu lar. Jesus Cristo quer habitar no seu lar. Que Jesus Cristo seja adorado de manhã
e à noite na sua casa. Que as pessoas que entram na nossa casa vejam ali Jesus Cristo, o amor de Deus, a presença dos anjos. Que Deus encha a sua vida com o Espírito Santo. Que Jesus Cristo dê para você a sua paz. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.